Hoje eu vou falar de um jogo, de um esporte que é paixão nacional. Bom, pelo menos entre crianças de até 7 anos de idade. O Super Dodgeball Advance, um dos poucos jogos de queimada já feitos. Nesse jogo, você pode escolher inicialmente entre 9 times, cada um representando um país, com exceção do time Heroes, que é o time do personagem principal do jogo e que você pode escolher a qual país ele vai pertencer. E pode escolher entre 3 modos de jogo: exibição, campeonato ou versus. Toda vez que você vence o campeonato, você habilita um dos 5 times All-Star, ou seja, você precisa vencer o modo campeonato 5 vezes para habilitar tudo no jogo. Antes de cada partida você pode personalizar todo o seu time, dá para mudar a formação, a posição de cada jogador, o estilo de jogo de cada jogador quando ele não estiver sendo controlado por você, se bem que eu nunca percebi nenhuma diferença na atitude deles, independente de qual opção de estilo de jogo eu escolhia. Dá pra mudar o nome de cada jogador e até mesmo o nome do time. Quando eu disse que dá pra personalizar o time todo, é o time todo mesmo. E também dá pra mudar o tipo de quadra, que influencia na movimentação dos jogadores. Tem quadra que permite que o jogador pule mais alto, tem outra que faz o jogador deslizar, tem outra que faz o jogador pular menos e assim por diante. Na partida ficam 4 jogadores de cada lado dentro da quadra e 3 jogadores nas bordas do lado de fora da quadra e no lado do oponente. É um pouco diferente das regras de queimada que eu conhecia, em que cada time ficava de um lado e só quem era atingido pela bola que ia para o lado oposto da quadra. No ataque você pode passar a bola, tanto para algum jogador da quadra ou para algum dos 3 que ficam do lado do adversário, correr, jogar a bola no adversário e pular. Existem 2 tipos de arremesso, o normal, e que depois de arremessado você pode apertar uma direção para a bola fazer uma curva, e o especial, que causa muito mais dano. Para dar esse arremesso especial você pode correr, e logo que você ouvir o jogador dando o terceiro passo, arremessar a bola. Ou então pular, e quando o jogador estiver no ápice do salto, arremessar. O jogo possui 50 tipos de arremesso especial, e cada um tem um efeito diferente. Tem uns que fazem a bola se locomover mais rápido, tem outros que podem atingir várias pessoas de uma vez, outros que fazem curva e vários outros tipos. Então cada time que você pegar vai te surpreender com novos tipos de arremesso. Na defesa você tem 2 opções: agarrar a bola que é arremessada contra você ou então se abaixar para se esquivar dela, o que é bem difícil de fazer na hora certa, além do que a bola acaba indo direto para o jogador adversário que fica no seu lado da quadra, então você vai acabar sempre só agarrando a bola. Esse jogo é até bom, mas ele é muito simples. Além de ter só 3 modos bem básicos de jogo, o gameplay dele não tem muita profundidade. Apesar de ter vários tipos de arremesso especial e 2 tipos de defesa, nas dificuldades mais altas ou então jogando contra alguns times All-Star, a partida vai se resumir a um time arremessando a bola e o outro agarrando. Esse que agarrou, arremessa de volta, e você agarra, arremessa de volta para outro time. Aí vira uma batalha de resistência e quem errar primeiro acaba levando a bolada. Na verdade, ele tem a mesma profundidade do primeiro jogo dessa série, lá do Nintendinho, o que é bem triste, significa que ele não evoluiu muito de lá pra cá. Essa série só vai ter um gameplay mais complexo no jogo para Nintendo DS, o Super Dodgeball Brawlers, que infelizmente é um jogo meio lento, então acaba não sendo tão bom assim também. Esse é um tipo de jogo que eu consigo tranquilamente imaginar a Nintendo fazendo uma versão deles próprios, com Mario, Donkey Kong e toda a gangue disputando partidas de queimada, só que com bem mais opções de arremesso e defesas, que tornaria o jogo mais dinâmico e imprevisível do que esse de Game Boy Advance. Mas apesar de todas as falhas, esse é um jogo bem divertido se for jogado de uma forma casual, tipo uma meia hora, no máximo 1 hora por dia, que seria equivalente a um campeonato todo, do começo ao fim. Mas mesmo assim, logo ele acaba enjoando também, aí vira aquele tipo de jogo que acaba aparecendo na nossa frente, a gente joga por um dia, só pela nostalgia, e depois abandona de novo, pra ser redescoberto uns anos depois, repetindo esse ciclo. Bom, é isso, não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo, e se quiserem ficar por dentro de mais esportes alternativos nos videogames, se inscrevam no canal, e até a próxima!